Olá pessoal, aqui é o Lucas da Oslo e nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas e recomendações de como você pode fazer a sua gestão financeira no delivery para aumentar a renda que você gera trabalhando nessa atividade. Quer conferir isso? Então vamos lá! Então deixa eu começar te perguntando uma coisa. Você sabe o que é lucro? Bem simples, né? O lucro nada mais é do que a diferença entre o que uma empresa ganha e gasta naquele mês, deduzindo os impostos, não é? Mas a gente, como pessoa, também tem lucro ou prejuízo no final do mês. Só que a gente não vê muito dessa forma. Se uma empresa, por exemplo, deixa de dar lucro vários meses, ela provavelmente vai parar de existir. Enquanto a gente não, a gente vai continuar existindo e se enrolando com o atraso da fatura. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dos primeiros pontos importantes para que você possa pensar de outra forma a sua gestão financeira no delivery é você se ver como uma empresa. E é isso mesmo, você entregador ou entregadora, pensar que você é a Você Delivery S.A. Uma empresa em que a renda gerada é o que você ganha fazendo as entregas e o que você gasta é especificamente os custos que você tem para estar apto ou apta a fazer aquelas entregas. Então o primeiro pensamento é esse, se veja como uma empresa. Tendo isso em mente, uma coisa muito importante é você separar as finanças da sua empresa das finanças da sua vida pessoal. Então nesse momento, os gastos que você tem, por exemplo, com lazer no fim de semana, o gasto de corte de cabelo, qualquer outro tipo de, por exemplo, contas da casa, não considerar nesse momento. Esses são os gastos da sua vida pessoal. Pensa nos gastos que você tem para poder estar apto ou apta a fazer o delivery, como por exemplo o combustível da sua moto, do seu veículo, gasto com alimentação, porque você fica na rua grande parte do tempo, a taxa para você poder acessar a plataforma. Então nessa aula a gente vai focar em organizar os custos que você tem especificamente para o delivery, ok? Portanto, as duas primeiras dicas até aqui foram: pense a sua atividade no delivery como uma empresa e também pense as suas finanças no delivery de forma separada, beleza? Vamos continuar então. Agora eu te pergunto, como você pode aumentar o lucro da Você Delivery S.A.? Existem duas formas. A primeira e mais rápida é diminuindo os custos da empresa. Então você até pode manter o que você está ganhando, mas você diminuir os custos e aumentar o lucro que você tem no final do mês. E a segunda forma é você aumentar a sua renda. Então, se você mantivesse seus custos e aumentasse sua renda, você também iria aumentar o lucro. O ideal é que você implemente as duas, ou seja, você diminua os custos enquanto aumenta a renda, que aí justamente você tem o melhor cenário, né, de aumentar o seu lucro. Então eu vou dar dicas seguindo essas duas lógicas, algumas dicas para diminuir o custo e outras dicas para aumentar a renda. E eu acho que isso já traz uma visão interessante, que é, não necessariamente você só aumentar a renda, você vai aumentar o seu lucro no delivery. Porque se você aumenta a sua renda, você faz mais entregas, mas você vai aumentando os seus custos, por exemplo, tendo tarifa bancária para pagar, gastando mais com combustível, gastando mais com alimentação na rua, você não consegue aumentar o seu lucro. Então é muito importante ter essa visão clara, beleza? Então vamos começar com algumas dicas para você diminuir os custos. A primeira coisa a ter em mente é como você pode organizar melhor os seus custos na Você Delivery S.A. É bem parecido com o que eu expliquei na aula de orçamento pessoal, vou deixar o link aqui em cima, mas tem algumas diferenças que vale a pena ficar atento ou atenta. Que é o seguinte, para você categorizar os seus custos sendo uma empresa, primeiro você vai classificar como fixo, variável ou custo extra, que eu já expliquei na aula de orçamento. Então os custos fixos se repetem todo mês em um valor bem parecido. Então no exemplo do delivery, é a taxa que você usa para poder acessar a plataforma, é a taxa de manutenção de conta, por exemplo, para você receber o seu dinheiro, qualquer tipo de imposto que você paga, por exemplo, sendo MEI ou tendo algum tipo de regime tributário. Pode ser que tenha algum custo de estacionamento, por exemplo, que você paga fixo ali para deixar o seu veículo. Então esses custos que se repetem e meio que independem de quanto de entrega você faz, são os custos fixos. Já os custos variáveis, eles vão ser um pouco diferentes todo mês e eles basicamente vão depender do quanto de entrega você faz. E aí entra os custos de combustível, custos de alimentação, então se você ficar mais tempo na rua, você vai ter que gastar mais com alimentação. Pode ter alguma comissão variável na entrega que você faz que fica para o estabelecimento ou para a plataforma. Então esses custos crescem à medida que você faz mais entregas, por isso que eles são variáveis. Então pensa assim, se você faz 20 entregas no mês e se você faz 2.000 entregas no mês, o que aumenta
de custo quando você tem esses dois cenários. Esses são os custos variáveis. E por fim, os custos extras, que são aqueles que são meio que inesperados, né? Ou seja, pode ser algum reparo da moto ou algum utensílio para a moto, ou aqueles custos que aparecem meio que de vez em nunca, como o IPVA para a moto ou para o carro, pode ser também um curso de, por exemplo, direção defensiva. Então, são aqueles custos que não se repetem quase nunca ou meio que inesperados mas que eventualmente podem aparecer. Então esses são os 3 tipos de custos que você deve classificar para a Você Delivery SA, ou seja, custo de lazer no fim de semana, que seria um custo variável, não entra nessa conta. O custo fixo do seu aluguel não entra nessa conta, são os custos da sua empresa especificamente. E aí que entra uma mudança em relação ao que a gente explicou no orçamento. Depois que você classificar entre fixo, variável e extra, tem uma segunda classificação que também é muito importante, que aí é só para a empresa, que é se o custo é indireto ou direto. Se ele é direto ou indireto, isso tem a ver com a atividade que você faz. Se o custo estiver diretamente relacionado à atividade que você faz como empresa, ele é um custo direto. Se ele estiver indiretamente ligado, é um custo indireto. Então vou dar um exemplo. O custo, por exemplo, que você tem para acessar a plataforma no app que você trabalha da Box Delivery, esse é um custo direto. Sem ele, você não consegue exercer a atividade. O custo com combustível também, que você tem para poder rodar, é um custo direto. Se você não pagar o combustível, a moto vai parar e você não vai poder usar. O custo com internet para poder acessar o aplicativo e usar a sua rede de dados também é um custo direto. E tem os custos indiretos, que são a alimentação, que obviamente você vai precisar ter, mas pode ser maior ou menor, dependendo ali de como você faz a sua alimentação. Se você leva a marmita e deixa na geladeira do estabelecimento comercial que você trabalha, ou se você come toda hora em restaurante, isso vai variar. E também os custos, por exemplo, com manutenção de conta, como eu falei, tarifa bancária, que obviamente você tem que ter, mas está indiretamente relacionado. Então você pode pagar mais ou menos, ou até, como em alguns casos, como eu vou falar, não pagar, se você tiver uma conta digital. Então é importante entender essas duas classificações e ter claro na sua mente que os custos indiretos, em geral, você pode economizar e criar metas de gasto, enquanto os custos diretos são mais difíceis. Em alguns momentos você até pode economizar, como por exemplo, economizar na internet um pouco, ou economizar no combustível que você está comprando, mas em geral é mais difícil. E às vezes é até melhor você fazer um investimento aqui para não ter problema, do que economizar muito e acabar tendo uma infraestrutura para você fazer a sua atividade muito baixa. Então você comprar um combustível que vai danificar a sua moto porque é muito barato, ou você ter uma internet de má qualidade e aí ter dificuldade para carregar as coisas no aplicativo. Então é importante você economizar, mas ter claro que esses custos diretos são muito importantes. Enquanto os indiretos é onde realmente você tem que entrar para economizar. Principalmente os custos variáveis e indiretos. Porque os custos variáveis, lembra, eles crescem à medida que você faz mais entregas. E por ser indireto, quer dizer que eles não são tão importantes assim. Então, se você aumenta o seu custo com uma coisa que não é tão importante à medida que você faz mais entregas, não tem algo tão legal. Então é melhor você se atentar para economizar nessa área dos seus custos com a Você Delivery SA. Então, o primeiro dever de casa importante é você organizar os seus custos de acordo com essas duas classificações que eu dei, e aí você vai chegar numa nomenclatura que é, por exemplo, fixo e direto, variável e indireto, extra e direto. Você vai chegar nessa visão de organização dos custos e você vai entender melhor aonde você pode economizar. E até para te ajudar nessa organização, a gente aqui da Oslo preparou uma planilha para te ajudar a organizar os seus custos com moto ou com carro. E a gente viu que, em geral, são os principais custos que a galera que trabalha no delivery como principal fonte de renda acaba tendo. Então a gente preparou uma planilha para te ajudar a fazer o orçamento específico para essa área. Se você quiser acessar, é só chegar no link aqui embaixo, baixar a planilha e começar a usar.